Boa noite. A Câmara de Vereadores realiza hoje uma audiência pública virtual, hoje 25 de agosto de 2021, às 19 horas, tendo como local a Câmara Municipal, plenário. Senhoras e senhores, gostaria de desejar boas-vindas a todos os participantes dessa audiência pública virtual, os que estão na sala e os que nos acompanham pela rede YouTube. Destaco e agradeço ainda a presença de membros da Associação de Moradores do Loteamento Monte Verde, do bairro São Simão, solicitantes da presente audiência, e que irão explanar sobre as alterações de denominações de vias que julgam necessárias. A Câmara Municipal de Criciúma realiza, então, esta audiência pública virtual com o objetivo de deliberar com a comunidade deste loteamento, o loteamento Monte Verde, bairro São Simão, sobre denominação ou alteração de nomes de logradouros do referido loteamento. Gostaria de relembrar que o instrumento da audiência pública está previsto nos artigos 213 e 214 do Regimento Interno do Poder Legislativo deste município, com a finalidade de possibilitar um debate primado pela transparência e, consequentemente, pela a concretização de uma democracia participativa, visando ao esclarecimento de dúvidas e a sugestão de alternativas por parte dos cidadãos. Portanto, sejam todos bem-vindos. Destaco ainda que esta audiência pública virtual está sendo gravada e transmitida ao vivo no perfil oficial do Legislativo, www.youtube.com/Câmara Criciúma. Damos início à audiência compondo a nossa mesa. À minha esquerda está a senhora Rafaela Fabres de Souza, que é presidente da Associação de Moradores do Loteamento, e à minha direita está a senhora Marina Nakagaki, senhorita Marina Borba Nakagaki, que é secretária da referida associação. Temos alguns convidados participando da sala online. Eu cito, convidados foram Aline Cabral, moradora da rua Guapuruvu, Tassiana Mendes de Souza, moradora da rua dos Cedros, Gilmar Gabim, morador da rua SD 329056, Bernadette Conte, moradora da Rua das Goiabeiras, Patrícia Dorigon Canarim, moradora da Rua das Laranjeiras. Dando prosseguimento, então, à presente audiência, ressalto que, conforme o artigo 213, parágrafo 2º do Regimento Interno do Poder Legislativo, esta audiência poderá ter a duração máxima de até 2 horas. Os primeiros 40 minutos poderão ser dedicados às considerações da mesa. Os 50 minutos seguintes, restantes, ficarão disponíveis para manifestações daqueles que estão interagindo. Pedimos àqueles que desejarem usar a palavra, formulando perguntas, sugestões e críticas, que utilizem o comentário ali do YouTube disponível na transmissão desta audiência. No tempo restante, faremos então os encaminhamentos. Então, neste momento, eu passo a palavra aos membros da Associação de Moradores do Loteamento Monte Verde para que expliquem qual o problema e que sugestões têm para a solução do problema. Então, passo a palavra primeiro para a dona Rafaela. Boa noite, vereador Zairo. Boa noite a todos os presentes. A Associação Monte Verde, do loteamento Monte Verde, ela tem bastante área verde, e as nossas ruas, hoje em dia, elas são divididas por áreas verdes, que são as ruas das Laranjeiras, ruas Guapuruvu, Rua dos Cedros, e quando o morador vai acessar essa rua, ele acaba aqui confrontando com a área verde. Então, a gente tem muito problema em correio, em sistema iFood, qualquer tipo de entrega, o pessoal não localiza as ruas pela rua inteira ter o mesmo nome. Então, a gente está solicitando a associação para que a rua que confronta com a área verde do outro lado do loteamento mude de rua e passe a se chamar Rua do Guapuruvu, lado B,
Rua dos Cedros, lado B, Rua das Laranjeiras, lado B, e a... Como? Rua das Goiabeiras, lado B também. E a gente tem uma rua SD, que é essa rua que cruza o loteamento, que a gente pede para mudar, então, o nome para Rua dos Bosques. Só para esclarecer, olhando pelo Google, o nome está invertido. Pela lei que criou a rua, Lei 2934 de 94, o nome da antiga Rua 537 é Rua Guapuruvu, correto? Correto. Então é isso, porque olhando pelo Google tem sílabas trocadas. Tá Guarupuvu, uma coisa assim. Então, o que vale para nós é o que está na lei. Essa Rua 537, então, é Rua Guapuruvu, para ficar bem claro. Obrigado. Isso, perfeito. Pode continuar, desculpa. E então o que acontece? A gente tem muita dificuldade nesse sistema, até porque as numerações das casas, tem numeração de casa que ela começa num determinado ponto da rua medição e no outro lado da rua outro número. Então, numa mesma rua a gente tem número 55 a 255 e acaba nos prejudicando em questão de correspondência, questão de próprio sistema de Uber, acaba não achando o número da casa, porque tem essa confusão interna dentro do loteamento. Então, a gente queria trocar todas as ruas que o acesso é feito por uma rua principal, que é o lado B, que os moradores estão acostumados a chamar, e denominar ela com esses nomes, né? E aí, assim, a gente consegue criar um sistema novo no loteamento, né? Facilitando o acesso para todo mundo. Perfeito. Senhorita Marina, gostaria de complementar? Esse problema, ele se arrasta desde quanto tempo? Assim, é uma coisa... Ele é um problema que, como o nosso loteamento, ele não tem muitas pessoas ainda morando, hoje a gente deve ter em torno de 60 casas, e essas 60 casas começaram a ter, há 6 anos atrás, vamos dizer, antes era questão de 20 moradores, 25, então acabava que não tendo tanto esse problema. Mas há 6 anos atrás, que ele começou a ficar mais povoado, a gente começou a enfrentar isso constante, né? Perfeito. Ao fazer o levantamento do loteamento Monte Verde, nós percebemos que havia uma rua com o nome de Avenida dos Palmitos, né? E essa denominação, Avenida dos Palmitos, ela sofreu uma revogação deste nome em 1999, pela Lei Ordinária 3947 de 1999. Então, por haver em outro bairro da cidade já esta denominação, por duplicidade. Então, na verdade, a via conhecida como Avenida dos Palmitos passou a ser uma via sem denominação, que passa então a ser a Rua SD, na Prefeitura, no cadastro, 329056, porque foi revogado o nome anteriormente estabelecido para essa denominação. Então, para que fique bem claro, essa rua, então, não se trata de alteração, mas simples denominação. É uma rua sem nome, sem denominação, em que a comunidade pode fixar um nome para ela. Vocês têm alguma já ideia definida, a comunidade, para este nome? Sim, Rua dos Bosques. Seria a antiga Avenida dos Palmitos. Isto. Que perdeu seu nome por duplicidade, passaria então a chamar Rua dos Bosques. Isto, exato. Cabe lembrar, dona Marina, que é necessário o consentimento formal dos moradores em determinados percentuais, né? Então, os proprietários serão convocados para, na hora de transformar em projeto de lei, serão 5 projetos de lei, 1, 2, 3, 4, 5. 5 projetos de lei. Eles terão que dar um consentimento expresso a essa proposta que vocês estão trazendo. Eu deixo a palavra livre se alguém deseja se manifestar, se tem mais alguma colocação a fazer.
senão a gente vai para os encaminhamentos. A palavra, então, está livre. Perfeito, então, está bem claro para todos. Eu vou ler a proposta e, se houver alguma correção, por favor, façam as correções. Seguimos, então, para os encaminhamentos finais dessa audiência pública, a partir do que nos foi colocado. A audiência pública decide solicitar ao setor de cadastro e cartografia da Prefeitura Municipal de Criciúma a elaboração de anteprojetos para alteração ou nomeação de via localizadas no loteamento Monte Verde, no bairro São Simão, a saber, segundo a proposta apresentada, a rua SD 329056, conhecida como Avenida dos Palmitos, situada no loteamento Monte Verde, bairro São Simão, passará a denominar-se Rua dos Bosques. A Rua do Guapuruvu, no seu prolongamento após a área verde, situada no loteamento Monte Verde, bairro São Simão, passará a denominar-se Rua do Guapuruvu, lado B. A Rua dos Cedros, no seu prolongamento após a área verde, situada no loteamento Monte Verde, bairro São Simão, passará a denominar-se Rua dos Cedros, lado B. A Rua das Laranjeiras, no seu prolongamento após a área verde, situada no loteamento Monte Verde, bairro São Simão, passará a denominar-se Rua das Laranjeiras, lado B. A Rua das Goiabeiras, no seu prolongamento após a área verde, situada no loteamento Monte Verde, bairro São Simão, passará a denominar-se Rua das Goiabeiras, lado B. Na verdade, não é propriamente uma alteração de nome, é um acréscimo. Acrescenta-se, então, lado B nesses 4 anteprojetos. Farão parte, então, da documentação a ser enviada ao setor de cadastro e cartografia essas solicitações dos moradores, a anuência expressa dos proprietários dos imóveis, de cada via alterada. E, além do link oficial desta audiência, que servirá, então, como ata da audiência, porque ela fica registrada ad eterno no link que será informado nos anteprojetos. Gostariam de abordar mais algum tema, mais alguma sugestão? Não. Se encerra por aqui? Podemos encerrar? Eu gostaria, então, em nome da Câmara Municipal de Criciúma, agradecer a cada um dos presentes, da diretoria da Associação de Moradores, aos que estão participando na sala virtual, pela presença e participação. Eu informo, então, que o resultado desta audiência pública poderá, tendo a anuência expressa, como afirmei, dos moradores, ser convertido em projeto de lei e submetido, então, à apreciação da Câmara Municipal de Criciúma. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta audiência pública virtual. Uma boa noite a todos.